Olá, pessoal! Estamos dando início a mais um episódio do Geoncast, o podcast do G1. Eu sou a Eduarda, sou estudante de Medicina da Universidade Federal do Ceará e membro do G1, Grupo de Educação e Estudos Oncológicos. E eu sou o Gabriel, também faço parte do G1 e sou estudante de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Hoje, nós estamos com o convidado Dr. Thales Coutinho para uma conversa sobre câncer de pênis. Mas, antes de iniciar a conversa sobre o tema de hoje, vamos apresentar o nosso convidado. Dr. Thales Coutinho é graduado pela Universidade Federal do Ceará em 2012, possui residência em cirurgia geral também pela UFC, especialização em urologia pelo Hospital São Rafael, Redidor, Salvador, Bahia, cirurgião robótico certificado pelo Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, e é docente do curso de medicina da Faculdade de Medicina de Juazeiro e membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Olá, bom dia Gabriel, bom dia Eduarda, bom dia a todos os nossos ouvintes. É uma satisfação poder estar conversando com vocês, um tema tão importante, né, tão prevalente aqui no Brasil, principalmente na nossa região Nordeste, que é o câncer de pênis. Bom dia, Dr. Thales. Nós que agradecemos a participação do senhor. E como nossa primeira pergunta, ela é uma pergunta básica, mas ela é fundamental. A gente queria saber o que é o câncer de pênis e como é a sua prevalência no Brasil, se ele é um câncer comum, se é um câncer mais raro. Tá, então ótima pergunta, né? O câncer de pênis, ele é uma neoplasia, ele é uma tumoração, né? Geralmente é um câncer que começa através de um pequeno ferimento, uma pequena feridinha ali na região do pênis, principalmente na parte da cabeça do pênis, né, que a gente chama de glande, e naquela parte do prepúcio, que é aquela pele que cobre a cabeça do pênis, que a gente chama de prepúcio. Então é um ferimento, né, que ele não cicatriza. Então o paciente às vezes vai em um médico, ou então até mesmo com vergonha ou por medo, vai ali na farmácia, passa alguma medicação, passa alguma pomada, algum creme, e aquele ferimento ele não cicatriza, tá? Então é um câncer, é uma neoplasia, ele é uma neoplasia que é comum aqui no Brasil, principalmente na região norte e nordeste. É um câncer raro nos países desenvolvidos, né, como Europa, Estados Unidos, acometendo aí um a cada 100 mil homens, né? Porém, no Brasil, essa incidência do câncer de pênis ela é bem maior. Ela corresponde aí em torno de 2% de todas as neoplasias do homem, chegando até a 10% da população masculina quando a gente fala das regiões norte e nordeste do nosso Brasil. Isso já fala muito, né, a favor sobre o perfil dos pacientes que têm câncer de pênis. Dr. Thales, o senhor poderia falar um pouco sobre quais são os fatores de risco, ou seja, os fatores que colaboram para o desenvolvimento desse câncer? Pronto, então assim, ó, os principais fatores de risco para o câncer de pênis é realmente o baixo nível socioeconômico, né? A questão da educação, a má higiene local da região peniana, más condições de nutrição. E isso explica o porquê desse câncer ser tão prevalente na nossa população das regiões norte e nordeste, que a gente sabe que, infelizmente, é uma região que ainda tem uma demanda muito grande em relação à melhoria, né, da educação. A gente sabe que culturalmente as meninas, as mulheres, né, quando completam ali por volta de 13, 14 anos, elas já têm essa orientação de buscarem uma consulta com o ginecologista para ver se está tudo certinho no desenvolvimento. E os homens não. Os homens, eles não têm essa cultura de procurarem essa consulta para a gente poder estar orientando. E aí acaba que, por desconhecimento, por medo, né, esses homens acabam que inicia ali um sintoma, um sinal do que eu havia falado anteriormente, da questão do que um ferimentozinho no pênis acaba escondendo por medo ou por vergonha, e aí isso pode acabar atrasando o diagnóstico, né, da doença. Quando a gente fala sobre os principais fatores de risco, é justamente essa questão do baixo nível socioeconômico, os pacientes que são portadores de fimose. Né? O que é a fimose, Thales? É aquela dificuldade do paciente puxar aquela pele que recobre a cabeça do pênis, né? De puxar o prepúcio para fazer a limpeza adequada da região da glande. Então, esse paciente que ele cresce, se desenvolve ali na adolescência, começa a ter relações sexuais e ele continua com aquela fimose,
muitas vezes incomodando durante a relação sexual, o pênis acaba fissurando, acaba criando ali uns ferimentozinhos que melhora, depois o paciente tem outra relação, já piora. Aquele paciente com a fimose crônica é um dos principais fatores de risco. A gente sabe que a promiscuidade sexual, ou seja, ter vários parceiros sexuais, isso piora também, é um dos fatores de risco para câncer de pênis, tá? O tabagismo, que é o hábito de fumar, a gente sabe que é um dos principais fatores de risco, e também o HPV, tá? O que é o HPV? É um vírus que ele é sexualmente transmissível, dos subtipos do HPV, principalmente o 16 e o 18, eles estão bem envolvidos na gênese tumoral, né? Ou seja, no desenvolvimento do câncer de pênis. É tanto que a gente teve agora, recentemente, a inclusão da vacina, né, para os meninos e para as meninas nas escolas, as meninas a partir dos 9 anos de idade e os meninos a partir dos 11 anos de idade, contra o HPV, que é justamente esses meninos e essas meninas se vacinarem contra esse vírus do HPV antes de terem contato com a primeira relação sexual. Tá? Então, a gente acredita que futuramente a gente vai ter uma diminuição da incidência desses tipos de câncer de pênis causados pelo HPV. Então, como fatores de risco, basicamente é isso: baixo nível socioeconômico, né, relacionado ali a má higiene local, condições primárias de nutrição, falta de orientação nas escolas, dos próprios pais, a questão cultural do menino não ter um hábito frequente de ir à consulta com o urologista, a fimose, o tabagismo, a questão da promiscuidade sexual e o HPV também está relacionado aí com o fator de risco de câncer de pênis. Excelente, doutor. E o senhor falou no seu comentário sobre justamente essa cultura dos homens, né, de geralmente não procurarem a consulta médica, seja por vergonha, por timidez ou algo parecido, e também sobre a falta de orientação que muitos desses homens possuem. E isso justamente é um dos objetivos do podcast: fomentar tanto essa orientação, como também incentivar os homens a procurarem as consultas médicas quando eles acharem que não tem algo quando tem algo de diferente, né, do corpo deles. E por isso a gente queria saber se tem algum método de rastreio para esse tipo de câncer. Ou seja, se tem algum exame ou algo que o paciente ele possa fazer para conseguir detectar essa doença ainda no início. Porque a gente sabe que quando a gente fala de câncer, a gente está falando que tempo é ouro, né? Tempo é vida. Então a gente sabe que quanto antes for diagnosticado o câncer, melhores são as chances de cura. Ah, excelente, excelente, isso mesmo. Então, assim, se eu me perguntar como é que eu posso fazer a prevenção do câncer de pênis, é justamente isso. É melhorar a orientação nas escolas, orientar que se o homem, né, notar alguma diferença na coloração do pênis, algum sinal, alguma feridinha ali, ele deve procurar uma consulta de forma precoce, né? Então, a melhor prevenção é procurar uma assistência médica especializada de forma precoce, para que a gente possa estar fazendo a orientação de como esse paciente deve manter o local sempre adequado, né? Mantendo uma higienização adequada da região genital, ver se esse paciente é portador de fimose, se ele tem necessidade de fazer a cirurgia, né? A gente sabe que os pacientes postectomizados, ou seja, os pacientes que retiram aquela pele que recobre a cabeça do pênis, que é o prepúcio, a gente sabe que esses pacientes, eles têm uma incidência menor de câncer de pênis. Então, como prevenção, ficaria basicamente essas duas recomendações: a questão da higiene local, onde os pacientes devem fazer uma higiene adequada da região genital, e ver se esses pacientes têm fimose, para a gente poder indicar ou não cirurgia ou um tratamento conservador com cremes e pomadas, né? Orientar esses pacientes a diminuírem, né, ou então acessar, ou melhor, acessar a questão do tabagismo, orientação sobre a questão sexual, né? E também, mesmo o paciente já tendo, se for o caso, um contato, uma vida sexual ativa, a gente sabe que esses pacientes, eles têm benefício sim de, mesmo depois de terem o contato com uma vida sexual, a gente sabe que esses pacientes têm indicação de fazerem aí a vacinação contra o HPV, principalmente aí para fazer a cobertura contra os subtipos 16 e 18, que são os mais relacionados com o câncer de pênis. Perfeito, doutor. E além disso, a gente também gostaria de saber quais são aqueles sinais e sintomas que uma pessoa com câncer de pênis costuma apresentar. Ou seja, quando é que um paciente ele deve considerar um sinal de alarme para procurar o médico.
Pronto, ótima pergunta, tá? Então, assim, um dos principais sintomas, né, sinais, e um dos primeiros que aparece ali no câncer de pênis é uma alteração na pele do pênis, né? Então, o paciente nota alguma mudança da coloração, ele pode notar também ali uma nodulação, que é tipo uma elevaçãozinha ali na pele do pênis, principalmente nas regiões onde o câncer de pênis é mais comum, que é na glande, na cabeça do pênis e no prepúcio, tá? E essa alteração do pênis, geralmente, ela evolui para uma ferida, tá? Que não cicatriza. Uma ferida que pode causar uma úlcera, tá? Uma úlcera crônica que não cicatriza, por vezes pode apresentar sangramento naquele ferimento, pode apresentar uma secreção persistente, com um mau cheiro. Então, esses são os principais sinais e sintomas de que o homem precisa urgentemente procurar um tratamento, não ficar com medo, com preconceito de que está com ferimento no pênis. Infelizmente, na nossa região, norte-nordeste, os pacientes, por medo, por desconhecimento, eles escondem uma coisa que a gente poderia fazer um tratamento local, buscando a preservação do órgão, né? Buscando fazer o tratamento, mantendo ali a região peniana intacta para esse homem não ter problemas na sua vida sexual, escondem aquele problema e quando chegam para a gente já nota um ferimento que já demorou muito tempo, ele já evoluiu bastante. Então, a gente, quando vai fazer o tratamento do câncer de pênis, a gente tem que ser, infelizmente, mais agressivo, né? Então, esses pacientes, o que a gente orienta é que eles não tenham medo, não tenham preconceito, busquem esse atendimento na fase inicial, para que a gente possa fazer o tratamento e curar esses doentes na fase inicial, buscando principalmente aí preservar o órgão sexual desses pacientes. Obrigada, doutor. E, de fato, o tratamento é uma grande inquietação para os pacientes. E eu gostaria que o senhor falasse agora um pouco sobre como que é feito o tratamento para esse câncer. Pronto, o tratamento do câncer de pênis, como a gente já falou um pouquinho, irá depender basicamente do estágio, né? Quão está evoluído aquele câncer, para a gente poder indicar o tratamento para o paciente. Então, quando a gente descobre a doença em uma fase mais inicial, quando aquele ferimentozinho, quando aquela úlcera está bem superficial, quando a doença está localizada, a gente pode fazer o tratamento com medicamentos tópicos, né, quimioterápicos, que fazem ali o tratamento daquela lesão, tá? Lembrando que a gente sempre deve fazer uma biópsia antes desses tratamentos, né? Então, para fazer o diagnóstico, a gente faz o exame físico, dá uma olhada na lesão, mas a gente tem que fazer a biópsia confirmatória, tá? Para a gente poder lançar a mão do tratamento. Quando a doença ela é superficial, localizada, a gente faz ali medicações tópicas, ou então laser, e resolve essas lesões. Quando a lesão ela é um pouquinho maior, ali na glande, no prepúcio, aí existe uma tendência maior da gente já fazer algum tratamento cirúrgico, desde uma glandectomia parcial, ou seja, quando a gente tira ali uma parte da glande, que é a cabeça do pênis, tá? Com margem, tem aquele ferimento ali na cabeça do pênis, então a gente tira somente aquele ferimento, preservando a glande, preservando o pênis do paciente, tá? Quando a lesão é somente no prepúcio, que é aquela pele que recobre a cabeça do pênis, nós podemos fazer somente a circuncisão, que é a retirada daquela pele, tá? E se o paciente optar por não fazer cirurgia, a gente pode fazer também uma radioterapia ou braquiterapia para essas lesões que estão mais ali confinadas à glande e ao prepúcio. Lembrando que a radioterapia e a braquiterapia podem ter como complicações o estreitamento do canal da urina, né, que a gente chama de estenose da uretra, tá? E quando a gente pega aquele paciente que ficou mais tempo em casa, com medo, e a doença evoluiu, né? A doença, ela já é uma doença invasiva. A gente observa ali no exame físico que a doença muito provavelmente já invadiu os corpos cavernosos, já invadiu o corpo esponjoso. Aí não, aí a gente tem que ser mais agressivo, tem que fazer uma cirurgia um pouco mais agressiva, com amputação do pênis, né? Que é a penectomia, que a gente chama. Quando dá para a gente preservar alguma porção do órgão, a gente faz uma penectomia parcial, porém, em algumas situações, a gente tem que realmente fazer a penectomia total, a retirada completa do pênis, e aí a gente faz a reconstrução do canal
ou ali através de uma uretra mais na base do pênis, ou então a gente puxa essa uretra para o paciente ficar urinando por baixo dos testículos, que a gente chama de uretrostomia perineal. Então, o tratamento ele vai depender muito de como é que está o estágio da doença. Por isso que a gente sempre deve deixar bem claro essa orientação, de notou alguma alteração, alguma mudança na coloração do pênis e principalmente um ferimento que não cicatriza no pênis, buscar rapidamente essa consulta com o urologista para a gente fazer o tratamento inicial, evitando aí um tratamento mais agressivo com amputação do órgão. E a gente sabe que esse tratamento, né, ele traz várias consequências para o paciente. Então, recentemente a gente operou um paciente de 38 anos de idade com um tumor muito agressivo, com um tumor que invadia já ali corpo esponjoso, corpo cavernoso. Então, imagine a gente fazer uma amputação total de um paciente de 38 anos. Então, a gente fica triste com essa situação, a gente sabe que o nosso Sistema Único de Saúde, ele está aí para ajudar muitos pacientes, mas a gente sabe que ele precisa de muitas melhorias para que a gente possa atender todos esses pacientes com tempo hábil de fazer o tratamento precoce, tentando fazer a preservação do órgão desses pacientes. A gente sabe que, infelizmente, não é sempre assim que acontece, né? A gente sabe que fila do SUS para fazer cirurgia, às vezes demora muito tempo, e a gente sabe que câncer não pode esperar, né? Fez o diagnóstico, está ali suspeitando de que é câncer, a gente tem que fazer biópsia para poder fazer o tratamento da forma mais rápida possível. Excelente, doutor. E realmente isso é muito importante, né? O fato de o diagnóstico precoce colaborar para um tratamento que seja mais fácil, não só para esse tipo de câncer, mas para todos os tipos de câncer. E para isso, eu sei que o senhor já falou um pouco, mas a gente queria reforçar se tem algum meio de prevenir desse tipo de câncer, né? Alguma maneira de minimizar as chances de o homem vir a desenvolver essa doença. E também se tem algum exame de rotina que o homem deve fazer para verificar a saúde peniana, ou então quando ele deve começar a ir ao urologista, essas medidas mais de rastreamento também. Pronto, eu costumo dizer que a urologia é uma especialidade médica que ela atende desde a criança, durante o nascimento ali, a gente atende muitas criancinhas, né, com a questão da fimose, tá? Os pais chegam aqui preocupados porque a criança nasceu com uma fimose, e aí a gente vai ver, vai avaliar, vai fazer o exame físico, vai orientar, na maioria das vezes, porque a fimose, ela regride espontaneamente sem precisar fazer cirurgia. Então, a urologia é uma especialidade muito ampla. A gente atende criança, a gente atende os adolescentes, e aí nessa fase da adolescência, a questão da prevenção é realmente a questão da higienização local da região peniana. A gente orienta que os pais façam a vacinação contra o HPV, uma vez que esses adolescentes estão ali começando na sua fase sexual. A gente orienta esses adolescentes a não terem uma promiscuidade sexual, né? A questão dos múltiplos parceiros sexuais, que a gente sabe que isso está relacionado com as doenças sexualmente transmissíveis, principalmente o HPV, que está implicado na gênese tumoral do câncer de pênis, tá? E a gente sabe que também que tem aqueles pacientes que chegam depois de adolescente, chegam numa fase adulta e eles desenvolvem uma fimose secundária. Antes ele não tinha, e aí depois ele acaba evoluindo com uma fimose, né? E aí, geralmente, quando é na fase adulta, a gente indica realmente cirurgia para que esses pacientes possam ter uma higienização adequada da região da glande, né? Então, essas são basicamente, assim, as principais orientações de como prevenir um câncer de pênis, tá? Sendo que o mais importante é realmente melhorar as condições do nível socioeconômico da nossa população, né? Infelizmente, nós ainda somos um país que está em desenvolvimento. Só para você ter ideia, o câncer de pênis é muito raro nos países desenvolvidos. Por quê? Porque o paciente nota ali alguma alteração no seu órgão genital, ele rapidamente ele busca uma consulta, né? Então, aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem a questão da educação, a gente tem muitos pacientes que nunca foram à escola, infelizmente, e isso acontece muito na região norte-nordeste. É tanto que no ano de 2023, no ano passado, a Sociedade Brasileira de Urologia falou muito sobre o câncer de pênis, porque no Brasil nós ainda temos muita amputação de órgão, né, por conta de câncer de pênis. E aí, o objetivo da campanha que a Sociedade Brasileira de Urologia fez para prevenir o câncer de pênis foi justamente a questão da higienização
do pênis, né? Então, tinha lá uma figurinha mostrando um pinto, né? Um pintinho assim e tal, e dizendo lá, a melhor prevenção é água e sabão, ou seja, uma ducha ali com água, sabão, previne e é o principal responsável por diminuir aí a incidência de câncer de pênis. Dr. Tales, como nossa última pergunta, gostaríamos de saber algo muito importante. Existe cura para esse câncer? E o que o paciente pode esperar do desfecho dessa neoplasia? Ah, sim, existe cura, né? Principalmente quando a gente faz o diagnóstico, quando a gente descobre a doença na fase inicial, a gente faz o tratamento e o paciente fica curado, tá? Infelizmente, a doença, quando ela está num estágio mais avançado, ela pode se disseminar, ou seja, ela pode lançar metástase, e o principal foco de metástase do câncer de pênis é a virilha, né, que é a nossa região inguinal, através dos linfonodos ali, através dos vasos linfáticos, a doença ela sai do pênis e através dos vasos linfáticos ela vai para a região inguinal. Então, no exame físico do paciente com câncer de pênis, eu sempre tenho que avaliar se esse paciente já tem ali algum carocinho, alguma nodulação na região inguinal, porque o câncer de pênis ele dá muito metástase, dá muita metástase para a região inguinal, tá? Então, na maioria das vezes, o tratamento ele é curativo. Eu faço o tratamento e o paciente fica curado. Quando a doença está mais avançada, aí sim eu tenho que ser mais agressivo. Geralmente, quando a doença está ali nos linfonodos inguinais, na virilha, a gente tem que fazer a limpeza também, a linfadenectomia, que a gente chama, tá? Buscando justamente o tratamento desses pacientes. Infelizmente, alguns desses pacientes, eles já chegam para a gente com um estágio muito avançado da doença. A doença já ganhou ali os linfonodos inguinais, já foram para a região também mais profunda do abdômen, da pelve, e aí realmente complica mais o tratamento, né? O tratamento curativo. Lembrando que existe o tratamento paliativo, onde o paciente pode fazer cirurgia, pode fazer quimioterapia, e o mais importante é isso, é orientar os pacientes a buscarem sempre essa consulta precoce com o seu médico urologista. Perfeito, doutor. E com a sua excelente contribuição e esse seu valioso conhecimento, fica muito mais fácil compreender o câncer de pênis. E justamente essa é uma das metas do G1, é justamente disseminar essa informação e também dizer que o diagnóstico de câncer não representa o fim de uma vida. A gente sabe que muitas vezes o câncer tinha esse tabu, né, esse estigma de que uma pessoa com câncer era uma pessoa que inevitavelmente iria vir a óbito. E como o senhor mesmo acabou de dizer, hoje em dia a gente tem tratamento suficiente para que a gente consiga uma cura, não só para o câncer de pênis, mas também para outros tipos de câncer. Então, esse é um dos objetivos principais do podcast, é disseminar essa informação. Então, nós prestamos nossa sincera gratidão ao Dr. Tales pela sua participação brilhante, assim também como todos aqueles que nos acompanharam até este momento. Muito obrigado, Gabriel, muito obrigado, Eduarda, um abraço a todos e estou sempre à disposição para que a gente possa ajudar a trazer conhecimentos, principalmente para a nossa população, que é quem mais precisa das nossas orientações, né? E principalmente quando a gente fala sobre câncer de pênis, que é um câncer ainda muito prevalente na nossa região, uma região muito pobre ainda, é uma região que precisa de muito investimento na área da educação, e só dessa forma que a gente vai conseguir prevenir e diminuir a incidência desse tipo de câncer, que é um câncer que, quando a gente olha para os fatores de risco, eles são fatores de risco totalmente preveníveis, né? Diferente de um câncer de estômago, de um câncer de intestino, de um câncer de próstata, que estão muito relacionados com o histórico familiar, né? E ali está relacionado a se o pai teve, se o irmão teve. Então, inevitavelmente, aquele familiar ele tem um risco aumentado. O câncer de pênis não, são fatores de risco totalmente preveníveis, né? Então, muito relacionado com as más condições de higiene, nutrição, fimose, tabagismo, múltiplos parceiros sexuais e a questão do HPV. Então, se a gente combater tudo isso, a gente vai ter uma diminuição dessa doença de forma trágica, assim como acontece na Europa, nos Estados Unidos, como eu havia mencionado anteriormente. Então, é muito satisfatório poder estar conversando com vocês sobre esse tema, para a gente poder estar levando orientação, principalmente para os nossos pacientes. Então, um grande abraço e estou à disposição sempre. Perfeito, doutor. E você, caro ouvinte, não perca a oportunidade de acompanhar o próximo episódio e lembre-se de nos seguir no Instagram, @joãoliga, para obter mais informações sobre o podcast
e outros assuntos relacionados à oncologia. Queremos expressar nossa gratidão mais uma vez pela participação do Dr. Tales e agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo por sua atenção. Até a próxima!